Tô falando aqui com o Francisco Sembranelli, promotor, torcedor do Santos Futebol Clube. Já que você assistiu aí 30 e tantos jogos do Santos Futebol Clube nessa Série B, 32 para ser 32, preciso. olha aí, 32 jogos. Bom, fala um pouquinho desse Santos. O que você viu nesse Santos? Porque eu não vi o Santos jogar bem nenhuma partida. Teve partidas que ele correu mais um pouco, mas assim, não foi nada assim de outro mundo, né? Mas qual que foi a tua avaliação a respeito desse trabalho do Carille, enfim? Bom, eu faço coro aí com a maioria da torcida do Santos que realmente não gostou do que viu, tá? Certo. Ah, mas tem coisas que precisam ser separadas aí. Primeiro que a Série B é difícil jogar, né? Deu para ver isso, né? Os gramados são ruins, Sim. tá? Os jogadores, por não serem tão bons assim dos times, eles usam muito a força física. Muita trombada, muito chutão, muita correria. Por eles não terem talento, eu cito um jogo que o Santos perdeu, que foi contra a Chapecoense. Sim. Tá? A Chapecoense, o time não tem talento, não tem. É um time fraco, tá? Mas eles demonstraram uma força física tão grande que eles conseguiram equilibrar o jogo e ganharam. Sim. E ganharam. Então, a Série B tem esse lado, tá? O futebol é feio. O futebol assim, é difícil de assistir. E o Santos, ele entrou talvez não entendendo, não compreendendo muito bem isso, tá? E foi suprimido, foi superado por vários adversários. Além disto, o time formado, ele também não tem grandes talentos Sim. assim, a ponto de encher os olhos da torcida. Se o Santos tivesse formado um time um pouco melhor, ele estaria já com 15 pontos na frente do segundo colocado. Com certeza. Mas o futebol foi realmente muito pobre, eu achei. Alguns jogadores não corresponderam, não jogaram bem, não foram aquilo que nenhum de nós esperava. Vários jogadores foram contratados e sequer entraram em campo, uma coisa incompreensível. Um clube que tem problemas financeiros contrata jogadores que sequer entram no campo. Outros foram contratados e quando entram é uma decepção total, como é o caso do Patrick, né? Sim. Então tem esses dois lados. A Série B é difícil, complicada, mas o Santos também ele não correspondeu àquilo que nós esperávamos. Muitas pessoas diziam que íamos nadar de braçada na Série B. Não foi bem assim que se viu, tá? Do trabalho do Carille, tá? Ele não tem, na minha opinião, falo como torcedor, Claro, tá? claro. Ele não tem um elenco de primeira linha na mão, tá? Mas ele também não tem nenhuma variação, tá? Ele sempre repete a mesma coisa, a mesma coisa. Ele elege um time titular, põe o time titular e ele vai do primeiro ao último jogo assim. Então eu acho que ele poderia ter dado mais oportunidades para alguns jogadores, porque o Santos ele oscilou muito no campeonato e em alguns momentos nós duvidamos se ele iria subir. Tá? Quando ele teve aquelas 4 derrotas seguidas, quando ele ficou um pouco para trás, quando ele empatou com o Amazonas em casa, perdeu do Avaí, perdeu do Avaí em casa, todos nós ficamos assim, será que vai subir mesmo ou vai ficar mais um ano na segunda divisão? Então, acho que o Carille ele é um pouco assim, uma boa pessoa, mas assim, limitado. Ele não tem variação tática, ele não consegue revolucionar como o Luxemburgo fazia, por exemplo. Ele virava o time de ponta cabeça, colocava um outro. Não está esse armando, vamos tentar de outra forma. Não, ele insiste na mesma toada. O Santos tem conseguido os resultados, mas convenhamos, os adversários são bem fracos. Bem fracos. Né? Se ele jogasse, por exemplo, o que ele jogou contra o Ceará, que a gente tomou um sufoco absurdo na Vila Belmiro, como é que pode o Ceará ter 60% de posse de bola dentro da Vila Belmiro? Como é que pode? Se a gente joga contra o Ceará, se a gente joga contra um time da Série A, vamos colocar, não vou nem colocar Flamengo, Palmeiras, Botafogo, vamos colocar o Internacional, tá, que aplicou uma goleada absurda no Tomamos Santos. de 7 ano passado, né? Coloca o Santos jogou com o Ceará contra o Internacional para você ver se a gente consegue sair de lá com um mísero empate. Não consegue. Sai. Perde. Tá? Então, me preocupa muito, esse é o outro lado da história. Tenho certeza que a gente vai subir, é possível que o Santos seja campeão. Me preocupa muito as pessoas acharem que nós estamos agora prontos, tá? Ou seja, encher de valentia. Estamos prontos para, como o Pituca deu uma entrevista e falou, né? Com esse time aqui a gente vai brigar até pela Libertadores no ano que vem. Tenho dúvida, acredito que não, tá? Então eu tenho assim receio
das pessoas acharem, bom, campeão da Série B, sabe? Campeão voltou, né? Voltou e tal. Já estamos prontos para disputar. Não acho. Não acho. A gente precisa reforçar bem o elenco, pensar bem no planejamento, se vale a pena permanecer com o Carille, se seria o caso de um outro treinador que pudesse dar uma atenção um pouco maior à base, que ele não gosta muito de utilizar, né? Tirando aí o zagueiro, o lateral direito. Jair, o Sherman. Eu acho que o lateral esquerdo, o Souza é muito bom. Vias de renovar o contrato. Pouquíssimas chances, tá? Pois é. Pouquíssimas chances. O Miguelito, então, nem se fala, né? Entrou 2 vezes na lateral esquerda aos 40 do segundo tempo. E a insistência dele com alguns jogadores que, na minha opinião, são bons, assim, com bom caráter, o Furk e tal, mas não joga nada, com o devido respeito, tá? É verdade. Não joga nada. Toda vez que ele entra, ele enterra todas as jogadas de ataque do Santos. Basta você olhar. E eu olho, eu assisto o jogo, isolando, às vezes, um ou outro jogador. Tá? Me dá desespero, porque toda bola que vai no Furk ele perde, ele enterra, ele é lento, ele é pesado, ele não consegue. Não vem com essa história de que a bola não chega lá. Chega, tá? É que ele não está no lugar certo nunca. E aí fica 20 jogos sem marcar um gol. Fica difícil. Sabe? Fica muito difícil. A gente vai penar. Não pense que vamos disputar a Libertadores, vaga na Libertadores o ano que vem com esse time. Não vamos. Isso nós estamos falando de campo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você, que é a respeito do Santos institucionalmente agora. Esse Santos, nesse modelo associativo, você vê hoje as SAFs que estão chegando no Brasil, o Botafogo, o Fortaleza, o próprio Bahia, equipes aí que, cara, o Botafogo, ele entrava no Campeonato Brasileiro já sabendo, contando para ver se ia fazer 45 pontos. E o Santos, ultimamente, Vasco, né, Cruzeiro, times que saíram aí da penumbra financeira, né, e estão brigando na parte de cima, principalmente Fortaleza, o Botafogo, o Bahia, quer queira ou não, o Bahia está na parte de cima da tabela e tal. Esse modelo associativo do Santos tem futuro ainda, na sua opinião? Ou você acha que o Santos precisa parar, dar uma repensada politicamente e fazer esse clube virar um clube empresa e ser administrado por profissionais? Porque o amadorismo no Santos é muito grande. Eu não sei na tua época lá, eu não acompanhava tanto de perto assim, mas olha, agora tá feio o negócio, hein? Até o presidente esses dias dizendo que ia pegar um torcedor lá, porque o torcedor criticou. Ruim. Esquisito isso, né? Ruim, isso não pode acontecer, né? Como eu disse logo no início da nossa conversa, eu fiz parte aí da administração do Laor, que era quem que disputava a eleição com o Marcelo Teixeira. Então, eu não sou crítico o tempo todo de Marcelo Teixeira. Eu acho que ele pegou uma bucha, o Santos no fundo do poço. Porque uma coisa é você pegar o Santos como o Rueda pegou, tá? O Rueda pegou o Santos quase que na final da Libertadores. Quase na final da Libertadores. Sim. Ele pegou o Santos no auge. O Santos tinha um time quando o Rueda pegou e ele entregou 3 anos depois na Série B, depois de 3 anos de vexames e de humilhações. Tá? Não vou negar que o Marcelo Teixeira pegou o Santos no fundo do poço. Ele tem os seus méritos, claro, sim, e ele merece os elogios, porque ele montou um time que, se não era o ideal, mas pelo menos fez um papel decente no Paulista, quase ganhou, tá? Automaticamente lá na Copa do Brasil. E o objetivo maior era o acesso. O acesso na Série B, e ele vai conseguir. Então ele pegou o time no fundo do poço. Só que precisa pensar maior, precisa ter uma mente um pouco mais arejada. Nós não podemos mais dirigir, não pode mais o presidente dirigir o Santos como, por exemplo, o pai dele dirigiu, né? Sim. Que dirigiu bem, o Santos teve um momento muito bom. Mas era outro momento também, né? Mudou tudo, tá? Mudou tudo. Nós não estamos mais nos anos 60, 70, 80. Hoje o futebol é completamente diferente, tá? O clube é administrado como uma empresa que precisa ganhar dinheiro e precisa ter rendimento em campo, porque isso vai se refletir nos contratos, na exposição da televisão, nos títulos, nos campeonatos e tudo mais, tá? Então, eu entendo que deve haver, sim, uma reformulação de pensamento no Santos, tá? E nós precisamos, sim, virar uma empresa. Nós precisamos ter essa parceria, tá?
Veja o exemplo do Botafogo que você mencionou. O Botafogo ele vivia na segunda divisão e hoje ele vive no patamar mais elevado do futebol brasileiro. Isso não é coincidência, isso é administração. Então, existem SAFs que dão certo e SAFs que não dão certo. Claro. Tá? O importante é o Santos estabelecer um modelo de parceria que dê um fôlego para ele ter um time decente que possa disputar campeonatos. Não o Campeonato Paulista, tá? Mas campeonatos de maior porte. Ele possa nacional, voltar né? a disputar, possa estar de volta para a TV aberta. Eu disse para você que eu assisti quase todos os jogos do Santos. E eu sofri também com o abandono da mídia, feito pela mídia, em relação ao Santos. Ninguém fala do Santos. Chega ao cúmulo de, enquanto eles estão transmitindo os jogos da Série A, enquanto o Santos está jogando na Série B e sai um gol, ninguém nem anuncia. E sabe o que é o pior? Então o Santos ficou completamente esquecido e nós não podemos ter esse passionalismo de achar que a gente lota a Vila Belmiro hoje e estamos de novo prontos para celebrar o auge com o acesso. Não, o Santos precisa repensar o seu futuro, tá? E esse modelo, ele não tem condições de enfrentar os grandes do futebol. Veja o Flamengo, que tem o Maracanã e vai construir um estádio. Tá? O Botafogo arrendou lá o Newton Santos. O Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo tem arenas de primeiro mundo. Até o Bragantino vai construir uma arena. E a gente vai ficar o quê? Jogando para 12, 13 mil pessoas? Então, esse projeto precisa andar. Nós precisamos melhorar a estrutura de base. Como eu disse, a gente sempre sobreviveu com grandes talentos vindos da base. Precisamos fazer isso. E não estamos fazendo suficientemente. Então, a gente precisa crescer nesse sentido. Senão, o ano que vem, Vanderlei, a gente vai estar aqui disputando com os times que vão subir agora, né? Talvez, né? Talvez aí o Ceará e tal, disputando de novo o 15º lugar, o 16º. Nós não podemos, o Santos não vai sobreviver a uma nova queda. E não é num passe de mágica, né? Você tem que mudar a estrutura. Teve uma pessoa que me falou um dia, que falou da torcida organizada, inclusive, falou assim: o problema do Santos, o rebaixamento em campo aconteceu, mas o rebaixamento institucional do Santos aconteceu há muito tempo. Porque o pessoal tá parado no tempo. Sim. Tá parado no tempo. Olha, é muito legal você falar dos títulos que o Santos tem. A história do Santos. Cara, o Santos tem uma história que inigualável. Nenhum clube tem história. Que deve ser preservada. Sim. Deve ser preservada, mas a gente não pode ficar parado. Não pode ficar olhando no retrovisor também, né? Exatamente. Aí nós ficamos abandonados. Se você não estiver na TV aberta, é um ciclo, né? Se você não está exposto, disputando os melhores campeonatos na TV, você não tem o patrocínio forte. Não tendo patrocínio forte, você não tem condições de trazer jogadores. Se os jogadores não vierem, você não tem condições de disputar de igual para igual para os grandes elencos, tá? E aí você vai continuar perdendo, vai continuar em segundo plano, a gente não vai sobreviver a isso, tá? O Santos, ele vai ficando para trás, tá? Ele já ficou para trás. Já ficou, né? Tá? Uma pena isso, porque eu até critico essa administração do Laor nesse aspecto, porque o Santos, quando o Laor estava como presidente, ele estava no auge. A crista da onda, né? No auge. Uns 2, 3 anos ali, Sim. mandando no futebol. 2010, 2011, quando já se sabia que a Copa do Mundo seria em 2014 no Brasil, vários clubes entenderam esse movimento e começaram a se mexer. Tá? O Palmeiras viu que precisava derrubar o campo dele e construir o Allianz. O Corinthians viu ali a chance de ter o seu estádio, que só vivia jogando no Pacaembu. São Paulo já tinha o seu estádio. Sim. Outros viram a possibilidade de jogar em estádios reformados que seriam para a Copa do Mundo. O Mineirão, tá? O Maracanã. O Santos não fez absolutamente nenhum movimento nessa época em que ele estava lá no topo. E era o protagonista, né, do futebol na ocasião. Ali era para chegar e falar, olha, gente, a gente vai ter que deixar um legado nesse momento, vamos aproveitar essa onda, vamos surfar juntos, tá? Nós temos o melhor time da América do Sul e nós temos o melhor jogador. Como assim? Os outros estão todos engatando parcerias, novas, não sei engatando parcerias para jogar em grandes estádios, o Bahia, todo mundo, e a gente vai ficar com a Vila Belmiro. O único movimento que eu vi do Santos foi assim, acenar para a seleção de Portugal, oferecendo CT para o Costa Rica que treinou lá também. Isso é muito pouco. Nada. Ou seja, veio a Copa, tá? Inaugurou-se o estádio do Corinthians, os outros foram reformados, todos passaram a jogar,
Veio a Olimpíada também, que trouxe bastante interesse para o Brasil. A Copa foi em 2014. 10 anos depois, nós estamos discutindo o projeto dessa empresa aí para Vila Belmiro, que não sai, parece do papel. Isso já existia na administração Rueda. Por que está demorando tanto?